E aí, tudo bem? Paulo Barros por aqui. Olha só, esse vídeo hoje é para te dar uma dica de como evitar as urgências do dia a dia. Bom, eu sei que você está pensando, como é que eu vou evitar uma urgência, né? Uma urgência ela não pode ser evitada, senão não seria uma urgência. Mas aí é que tá. Uma urgência pode ser evitada sim. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa da Tríade PS, é uma empresa de consultoria de produtividade do Christian Barbosa, e nessa pesquisa o levantamento de dados dizia o seguinte, que aproximadamente 23% das urgências somente são inevitáveis. Em torno de 77% de tudo aquilo que é urgente, que é emergência, pode ser evitado. Mas antes de te falar como que você vai fazer para evitar algumas urgências na sua vida, não todas, é legal você estar presente para o que é uma urgência. Uma urgência é qualquer tipo de atividade, é qualquer tipo de demanda que não tem mais prazo, que precisa ser executada imediatamente. Ou que, pior ainda, já até passou o prazo de execução. E outra característica das coisas que são urgentes. Normalmente, quando você não executa uma urgência, quando você passa por esse prazo, muitas vezes você tem um prejuízo com isso. Concorda comigo? Um exemplo, o imposto de renda. Né? Você vai chegando na última semana de declarar o imposto de renda, cara, aquilo ali é uma urgência. Se você não entrega aquilo no prazo, você vai ter um prejuízo, você vai pagar uma multa, sei lá, você vai ficar atrasado, a sua restituição vai ser a última a sair. Então aquilo ali acaba sendo uma urgência. Na verdade, o imposto de renda é um exemplo clássico de uma coisa que é importante e que muitas vezes as pessoas acabam deixando virar uma urgência. Tá legal? Então esse é o sentido de urgência. Coisas que já passaram do prazo ou têm que ser feitas imediatamente, coisas que são inflexíveis e que se você não fizer, provavelmente você vai ter algum tipo de prejuízo na sua vida. Bom, existem duas atitudes que facilitam o surgimento de urgências ou impedem o surgimento de urgências. A procrastinação facilita o surgimento de urgências. Quando você vai empurrando as coisas com a barriga, quando você vai deixando tudo para amanhã, provavelmente se você se enquadra nesse tipo de pessoa, se você é uma pessoa que procrastina muito, provavelmente na sua vida tem muitas urgências. Exemplo, você tem que fazer uma prova, enfim, um tipo de exame, um concurso, alguma coisa assim desse tipo. Você tem um prazo para se preparar. Não sei se isso acontecia com você, mas nos tempos de escola e até na faculdade, isso acontecia muito comigo. A prova estava marcada com uma grande antecedência e eu podia estar estudando, me preparando, mas normalmente eu deixava para estudar na última semana, nos 2 dias anteriores. Então aquilo ali que era uma coisa importante, estudar para uma prova, acabava sendo uma urgência e acabava me gerando estresse, me deixando ansioso, nervoso. Muitas vezes eu tinha que ficar acordado até tarde, simplesmente porque eu procrastinei. Eu fui empurrando aquela coisa para frente, aquela coisa para frente. Eu já dei o exemplo do imposto de renda, acontece a mesma coisa. E uma atitude que impede que as urgências aconteçam é a atitude da antecipação. É o oposto da procrastinação. É você, mesmo que uma coisa precise ser feita daqui a 3 dias, mas se você puder, você já faz ela agora. Você antecipa. A antecipação é uma atitude muito sadia para que você comece a diminuir o número de urgências na sua vida. E tem uma outra coisa que anda junto com a antecipação, é o planejamento. Quando você se planeja, quando você sabe aquilo que você precisa realizar naquele dia, naquela semana, quando você tem seus objetivos claros na sua cabeça, quando o seu planejamento é bem feito, isso também vai ajudar você a diminuir um pouco das urgências na sua vida. E as urgências, elas sempre vão acontecer, né? Elas sempre vão acontecer. Algumas urgências são inevitáveis, mas grande parte delas você pode evitar, você pode impedir. E como é que você vai fazer para evitar algumas dessas urgências? Você vai usar 3 perguntas, né? 3 perguntas que têm um poder bem legal. Que é o seguinte, olha só, a primeira pergunta. Você está me vendo olhando aqui para baixo de vez em quando porque eu anotei as coisas aqui, né? Eu sempre faço um roteiro para falar com você e eu deixo aqui no cantinho para ver. Olha só, a primeira sacada é o seguinte. Você não pode deixar uma coisa importante virar uma coisa urgente, ok? Você não pode deixar uma coisa importante virar uma coisa urgente. Uma coisa importante é algo que vai trazer benefício, resultado para a sua vida, equilíbrio. Se você ficar empurrando aquilo com a barriga, aquilo vira uma urgência. E todo o bem que aquela atividade importante podia fazer, ela vai começar a te fazer mal.
você vai ficar irritado, frustrado, nervoso, ansioso com aquilo, beleza? Então isso é uma sacada que eu queria deixar aqui para você. Agora eu vou te falar 3 perguntas para você ficar bem presente para quando uma urgência acontecer e evitar essa urgência. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que que isso que está acontecendo agora é urgente? Você tem que saber por que que aquilo é urgente. Por quê? Porque você não fez aquilo antes? Porque é uma coisa que o seu chefe acabou de jogar no seu colo, uma bomba estourando? Porque você deixou de fazer aquilo e aquilo se transformou numa coisa urgente? Porque se você não fizer aquilo agora, você vai ter que pagar um preço depois? Por quê que aquela bomba que você está segurando, né, aquele incêndio que você precisa apagar, por que que aquilo é urgente? Essa é a primeira pergunta. Por que essa atividade é urgente? A segunda pergunta: o que que você poderia ter feito para evitar aquela urgência? O que que você poderia ter feito para evitar que aquilo ali se transformasse em uma coisa urgente? Vamos botar esses exemplos que eu já dei, o imposto de renda. O que que você pode fazer? O que que você poderia ter feito para evitar que o imposto se tornasse algo urgente? Você poderia ter feito ele na primeira semana, né? Quando abriu o prazo para fazer o imposto. O que que você poderia ter feito para evitar que aquela apresentação que você tem que fazer lá para a sua equipe é, fosse uma coisa urgente? Você tinha que ter feito ela com antecipação, com uma semana antes. Então, quando você estiver diante de uma urgência e você souber por que que aquilo é urgente, você passa a pensar, então, o que que você poderia ter feito para evitar aquela urgência. E a terceira pergunta, talvez essa mais importante de todas. O que que você vai passar a fazer, o que que você vai fazer da próxima vez para evitar que aquela urgência se repita de novo? Cara, e olha só, você já sabe por que que aquilo virou urgente, você já sabe o que que você tinha que ter feito para aquilo não se transformar em uma urgência, e aí você vai pensar o que que você vai fazer dali para frente para que essa urgência não aconteça de novo. Sei lá, você vai botar na sua agenda, então, assim que você ouvir lá no jornal que abriu o prazo para fazer o imposto de renda, você já vai colocar na sua agenda para dali a 3 dias fazer o seu imposto. Quando você ficou sabendo da sua apresentação, você poderia ter se planejado para ir construindo ela aos poucos. Enfim, eu não sei o que você vai fazer. Desculpa. Não sei o que você vai fazer. Mas pensa o que que você pode fazer a partir dali para que essa urgência ela não se repita de novo. Beleza? Então vou repetir de novo as 3 perguntas que vai ajudar você a evitar urgências recorrentes na sua vida. Quando a coisa acontecer, quando a bomba estourar, quando tudo pegar fogo, você pergunta: por que que isso é urgente? Por que que isso ficou urgente? Depois você pergunta: o que que eu poderia ter feito para evitar essa urgência? E aí, por último, você pergunta: o que que eu vou fazer a partir de agora para que essa urgência não se repita mais na minha vida? Beleza? As urgências, elas são evitáveis, a maioria delas. Não esquece disso. É melhor você ter uma vida com margem, uma vida com mais tranquilidade, com mais fluidez, do que uma vida para apagar incêndio, segurar um monte de pepino na sua mão, ter que lidar toda hora com urgência. Isso vai te causar estresse, vai te deixar ansioso, e aí você perde a melhor parte da vida, né? Que é ter paz, tranquilidade, sossego. Beleza? Eu espero que tenha te ajudado aí, né, nessas perguntinhas bem simples. Espero que a partir de agora as urgências aconteçam com menos frequência na sua vida, beleza? E espero que isso te ajude a manter a sua produtividade em alta também. Falou? Foi ótimo falar com você. Um abração e a gente se vê por aí. Até mais.